O nosso vídeo caiu, o nosso ao vivo caiu. Ai, gente, vai precisar entrar de novo. A internet nos despejou aí, o Instagram não deixou a gente continuar. Pronto, mas que legal ver que está todo mundo ligado aí, voltando rapidinho de novo nessa nova live. A Nadi também está com a gente, tudo bem? O Samuel está com a gente. A Soninha de Trancoso, tudo bem, Soninha? Espero que estejam bem lá em Trancoso. A Paula está aí, Ramona está aí, tudo bem, Ramona? E a gente vai ver agora aqui se o nosso amigo Vinícius está... Ele deve entrar daqui a pouco. Pessoal, lembrando que hoje, então, a nossa live vai ser com Vinícius Brandão, empresário da hotelaria, né? Nós vamos conversar da reabertura do comércio ou não e de problemas relacionados à economia da cidade nesse momento. E convido vocês na live de quinta-feira, que é uma live aberta a vocês. Vamos ver agora se a gente consegue superar aqui o desafio tecnológico de se conectar. Pronto! Boa noite, Luiz. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Tudo bem, agradeço o convite para poder estar expondo algumas ideias do Grupo Empresarial de Porto Seguro e espero poder ajudar as pessoas que estão participando dessa live nesse momento. Que bom. Olha, Vinícius, em primeiro lugar, eu que agradeço você ter aceito o convite, né? Eu vi que você, nas últimas semanas, nos últimos meses, você sempre foi uma pessoa muito dinâmica, na realidade, né? Mas agora, sempre mais, a gente está vendo vocês, assim, junto com outros empresários, liderando alguns movimentos empresariais. Vocês até criaram uma espécie de união de empresários, né? De várias entidades. Você pode nos explicar um pouco como funciona? Vamos explicar. Existe um grupo chamado Empresários Unidos que teve o objetivo de reunir associações, aí nele já tem a CDL, a Associação Comercial e a Unilíderes, e quem quiser participar de empresário de modo geral, com a única regra de não estar envolvido com nenhuma ligação política. Essa era a única regra do grupo. Para poder a gente exibir propostas e exigir cidadania, a gente cobrar coisas como cidadão. Porque o poder público hoje acha que você cobrar do poder público é fazer política, é politicagem, e não é. Você está cobrando seu direito, você paga imposto, você paga salários, você paga a movimentação econômica da cidade, então é o mais justo. Então esse grupo foi criado para poder conscientizar alguns empresários, e hoje já temos mais de 200 pessoas, já se criaram outros grupos também a partir desse, e ele tem algumas ações da cidade, né? Que são ações que tiveram, vamos dizer assim, 50% de vitórias, 50% de coisas que não foram conquistadas ainda. Mas tem um objetivo. Eu, sendo empresário hoteleiro, junto com a minha esposa, que é minha sócia, a gente compreende que não tem como se voltar a pensar num turismo, numa flexibilidade econômica, se não tiver um plano de ação, um planejamento estratégico de cidade que englobe tudo. Que seria, no caso... do hospital, do transporte público, do comércio delivery, que tem que englobar tudo, para depois do turismo. Desculpa te interromper. Algumas pessoas estão se queixando do teu som. Deixa eu ver se ficou melhor agora. Se baixar ou baixar um pouquinho, não tem retorno não, né? Não tem outro aparelho ligado por perto. Vê se fica melhor. Vamos perguntar para o pessoal aqui. Bom, o pessoal que está assistindo aí, veja se está melhor. Já ficou melhor? Pronto. Para mim tá. Então, acho que agora tá ok. É que eu estou usando um fone de estúdio aqui, aí ele fica bem amplificado mesmo. Não, sem problema. Lá. Perfeito, então, vamos lá. A gente compreende, mesmo sendo do setor turístico da hotelaria, que todos os outros setores devem vir funcionar antes, readaptados a essa nova realidade, a essa nova situação que é mundial, para depois o turismo voltar. Então, é uma briga que a gente já está fazendo há 80 dias. E tem algumas lamentações que só depois de 80 dias fazem proibições de andar na cidade, quando eram 80 dias para poder estar sendo reestruturada a saúde no município. Então, depois de 80 dias, quando a gente pensa que vai melhorar, a coisa complica mais ainda, com mais proibições, com mais coleções de decretos cheios de contradições, que são essas que eu vou tentar apontar aqui para você entrar numa reflexão com a gente. Uhum. Então, assim, bom, de qualquer forma, eu acho que a questão do comércio não é unicamente uma questão da hotelaria. Eu acho que é uma questão do comércio de forma geral. Acho que hotelaria
é a primeira que fechou e muito provavelmente, isso no mundo, não só em Porto Seguro, e provavelmente é a última que vai reabrir, na realidade, né? É uma das indústrias mais penalizadas nessa questão do Covid-19. Mas a gente vem vindo um movimento comercial que se opõe a esses decretos, né, de fechamento e algumas incoerências, como, por exemplo, a gente vê que o centro da cidade é mais fiscalizado, as lojas respeitam mais, e quando a gente se afasta um pouquinho de algumas travessas, já a cidade continua vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido. É um pouco isso que deixa vocês chateados, ou deixa vocês um pouco... Na verdade, a luta não foi essa, Luiz. O que foi cobrado desde o início foi que a cidade, o município, apresentasse um planejamento estratégico de combate a essa crise. Não foi apresentado até hoje nenhum. A gente tem 80 dias e não tem um planejamento estratégico ainda de cidade. Isso se espera de qualquer gestor. Você, como administrador de empresa, sabe disso. Você tem planejamento para cada situação. Então, nós esperávamos isso. E não foi feito isso. O segundo não era abrir o comércio. Nós pedíamos uma flexibilização com readaptação técnica, que também não foi apresentado pelo município. Então, assim, abre um restaurante? Não. Por exemplo, vamos pegar uma incoerência. Eu sou cristão da Igreja Batista, inclusive mandar um abraço ao meu pastor Ayat, e me sinto muito acalentado na igreja. Agora, o que me faz compreender que a igreja é um ambiente menos infectador do que uma barraca de praia que está num espaço aberto com tudo arejado? Você entende? Não existem determinações com teores técnicos hoje, não existem. Então é isso que a gente pede. O que a gente tem cobrado como empresários, como comerciantes, era que fosse apresentado pelo município, a partir de propostas que nós demos várias, protocolamos via Justiça, protocolamos via Câmara, protocolamos e entregamos pessoalmente à prefeita, propostas técnicas baseadas em outros locais do Brasil e do mundo, que tende a viabilizar o funcionamento com readaptações. Porque a gente entende que não adianta eu abrir tudo se o comércio, se o próprio atendimento não for reeducado a essa situação atual. Então, assim, o comerciante ele tem que saber como reagir. Então, eu abro ali hoje o restaurante. Vamos ver como é que se ele vai se readaptar. Não readaptou, vamos refazer. Então, era isso que a gente estava cobrando há 80 dias atrás. Passaram os 80 dias e nada foi feito. Pelo contrário, você tem aqui, eu até anotei, contradições assim absurdas. Os decretos falam lá que libera lojas de material de construção. Lojas de material de construção, dentro do decreto, entende-se que são lojas que vendem, tipo, não queria citar marca, mas Velux, Veral, são lojas que vendem material de construção. Mas só que dentro do material de construção, existe a vidraçaria, a marmoraria, a madeireira, tudo isso faz parte da construção civil. E os decretos não liberam. Então as pessoas estão funcionando uma loja de parafuso. Como é que você pede parafuso delivery? Entendeu? São essas coisas técnicas que a gente estava pedindo. Não era só abrir, mas abrir com coerência, com explicação, com limitação, com um trabalho educativo do próprio comerciante e da própria população, que até agora não existiu. É um pouco como, assim, o que a gente lamenta um pouco, mas lembrando assim, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente está tendo aqui um debate de críticas construtivas, tá? Porque eu concordo plenamente com o que o Vinícius falou. Hoje parece que qualquer um de nós que opina sobre a situação de Porto Seguro esteja fazendo politicagem. E não é o caso. Eu acho que nós todos temos o direito de opinar de forma construtiva, de expor nossas opiniões, e não é por isso que a gente quer criar um clima de terror na cidade, ou quer impedir qualquer tipo de ação na cidade, né? Eu mesmo já fui criticado várias vezes, não, você só quer criar o caos se opondo ao poder público. Eu não me oponho de forma alguma, ao contrário, me coloco à disposição, assim como o Vinícius e todo mundo, para ajudar o poder público. Nós queremos ajudar, né? Muitas vezes a gente não é bem-vindo, mas esse é outro assunto, né? Mas é um pouco, o que eu lamento, é um pouco como o decreto sobre o toque de recolher. Bom, todas as cidades que fizeram o toque de recolher deixaram o delivery passar. Mas Porto Seguro precisa fazer um decreto, esperar uma manifestação que aglomerou pessoas, gerou de novo um clima ruim na cidade, para algumas horas depois sair outro decreto que modificasse o decreto anterior. Assim, isso me soa um pouco como um despreparo, né? Se tivesse mais comunicação, a gente poderia evitar, né? Então, você falou de planejamento estratégico, mas uma boa gestão é planejamento.
Resolver Exatamente. problema, gente, todo mundo sabe resolver problema. Não tem mérito nenhum em resolver problema, né? Agora, o segredo é evitar que os problemas aconteçam, né? Então, ter mais diálogo com as entidades de classe. Isso é o que eu defendo. Mas, dentro dos pedidos que vocês fizeram, você falou que protocolaram vários documentos. Você pode explicar um pouco quais foram as características do que vocês pediram para o poder público? O que a gente fez? A gente se baseou em vários documentos e várias determinações que foram implementadas no Brasil e no mundo. Nós temos cidades como Campo Grande, que está funcionando com comércio ativo e não está tendo crescimento do Covid. Nós temos aqui o interior de Tapetinga, que já vai completar 60 dias com o comércio viabilizado, todo readaptado, funcionando. Então, nós pegamos exemplos de locais que tiveram sucesso, inclusive dentro do estado da Bahia, e que respeitaram uma coisa chamada pelo STF, o poder individual do município determinar o que ele quer. Então, por exemplo, a gestão está seguindo a determinação do governador. Não precisa, o STF deu poder para a gestão, ela tem autonomia no que decidir. Então, o que a gente solicitou? A gente solicitou, primeiro, readaptação do transporte público, que tinha lá no decreto. O primeiro pedido da gente tinha lá a readaptação do transporte público. Redução para 60%, higienização a cada final de ponto. Então, assim, foi pensando na cidade. Solicitamos acolhimento para os profissionais de saúde, para não faltar EPIs, que nós, como empresários, tivemos que doar muito EPIs. Você sabe disso, que você também foi um doador que muita gente não sabe. Fizemos várias doações, a gente sem renda e continuamos doando. Estamos agora encabeçando junto à IH e a Rota da Larica e Empresários Unidos. Doação agora de cesta básica que vão ser feitas hoje para os guias de turismo e informantes de turismo. Doação para orfanato, tipo assim, locais que não foram acolhidos pelo poder público. Então, o que a gente solicitou foi que fosse acatado o planejamento estratégico de cidade, seria um plano de ação, que passava do transporte público à assistência à saúde, ao comércio, ao delivery, ao shopping, à loja de roupa, etc. e tal. E o que a gente recebeu, hoje estão completando 16 decretos com algumas correções. Com a correção de decretos, onde um diz, por exemplo, que o médico não pode atender só se for emergência, e 5 dias depois aparece outro, não, o médico agora pode atender. Onde um diz que o delivery é até 18 horas, aí no outro dia não, o delivery agora volta a ser 24 horas. Onde um diz que o profissional de salão de beleza e assistência técnica, celular, manutenção, pode funcionar. Aí o shopping, uma situação aconteceu. Ele está fechado. Aí o profissional liberal que está lá dentro, que é o salão de beleza e assistência técnica de celular, o que for, se tiver hora marcada, dentro do decreto, ele pode funcionar. Então, iam as pessoas com hora marcada se atendindo no barbeiro dentro de um shopping, numa assistência técnica, depois chegavam fiscais dizendo que não podia. Só que o decreto falava o seguinte: o profissional liberal pode trabalhar. O shopping não pode funcionar. No momento que o serviço shopping não está funcionando, quem está lá dentro pode trabalhar. Ele marcou hora, se readaptou. Então, foram coleções de determinações que uma hora podia uma coisa, outra hora não podia. Teve uma determinação que proibiu o delivery, só podia até às 10 horas. Só que a maioria dos delivery, se as pessoas estão em casa, tem muita gente que não está atuando, principalmente a gente da hotelaria, a gente está trabalhando muito com home office, às vezes vira até madrugada dentro. Aí vai comida de madrugada, entendeu? Tipo, assim, 1 hora da manhã, claro, no mercado, e aí 10 horas da noite não poder funcionar. Aí perde, gente, não tem como ter viabilidade. A maioria dos deliveries, eles são à noite, eles têm que ter uma extensão maior. Aí vai e libera. Mas, tipo assim, o que a gente solicitou desde o começo era que fosse analisar, porque o planejamento é grande. O primeiro planejamento teve 24 páginas. O segundo já teve 12, e aí teve um planejamento da CDL específico, outro da Associação Comercial. Depois decidimos que íamos fazer todos juntos, entendeu? Vários ofícios para poder pedir viabilização. E isso que conflitou muito com a gente, entendeu? Então, o planejamento ele foi pedindo uma apresentação de um plano de ação técnico para a cidade, só foi desde o começo. E apresentamos, além das nossas propostas, vários exemplos de outras localidades para o município analisar, inclusive dentro da hotelaria, e apresentar resultado. Para você ter ideia, a gente que é da hotelaria, existe uma previsão de voltarmos a atuar dia 1º de julho. Só agora, esta semana, que existe um escopo pronto, com participação de várias pessoas. Eu participei da reunião desse escopo há 3 semanas atrás. Essa semana agora que aparece esse escopo, para poder te analisar e questionar. Cheio de absurdos também. Se você tiver acesso depois, você vai ver. Cheio de pequenos absurdos. Não, entendeu? Eu recebi esse escopo, realmente esse escopo, assim, tem coisas absurdas que são incoerentes. Assim, é preciso reconhecer uma coisa.
essa pandemia, esse Covid-19, é algo de inédito, é a primeira vez que acontece no mundo, então é perfeitamente normal que todos nós estejamos desprevenidos perante da situação, da pressa de resolver, da pressão de resolver e principalmente de muitas incógnitas, né? Eu, pessoalmente, sofro muito a pressão de pessoas que me perguntam de como vai ser e quando vai ser. E cada vez que eu falo que eu não sei, a pressão aumenta mais ainda, porque as pessoas estão angustiadas de querer ter respostas. E, gente, lhe digo, aprendam a viver na dúvida. Nós precisamos cada dia reescrever o nosso futuro, porque a gente tem que se ajustar conforme as situações. Entretanto, eu defendo a tese que nós precisamos aprender também a conviver com o Covid-19. Se nós ficarmos trancados em casa esperando a vacina, isso pode demorar uma eternidade. Sim, claro que eu desejo, como todos, que a vacina apareça amanhã, mas é muito pouco provável que ela venha em curto tempo. Então, quais são as medidas que podemos tomar para conviver de forma segura, amenizando os riscos, que eu acredito que a gente não zera os riscos, mas a gente ameniza os riscos o máximo possível, para que de uma forma ou de uma outra a gente consiga sobreviver, porque realmente a grande dúvida hoje é economia ou vida das pessoas, né? É claro que CNPJ você fecha, você abre de novo, pessoas quando elas se vão, elas não voltam mais, eu concordo. Mas será que existe um equilíbrio entre essas duas escolhas? Só que o pessoal está reclamando do áudio. Pessoal, o áudio está melhor agora? Está estourando muito alto. Está estourando ainda um pouquinho. Tá estourando? Eu vou tirar, como eu estou isolado aqui, eu vou tirar o áudio aqui e vou botar direto no celular. Isso, acho que fica melhor. A gente conversa melhor. Tá me ouvindo agora, hein? Isso, tá melhor, muito melhor. Vamos botar para o celular que eu estou isolado aqui. Pronto. Então, só repete sua frase final, que você falou que teria, se existe algum equilíbrio, né? Como ter equilíbrio. Exato. Acreditamos que sim, Luigi. Nós entendemos hoje que, dentro de todas as pesquisas, que pelo menos dentro de 10 meses não vai haver uma cura. E quando tiver, existem várias ideias de vacinas que disseram assim, achamos a cura. Mas até que chegue isso ao Brasil, que seja todo mundo, vamos esperar aí 1 ano e meio, 2 anos? Então, de fato, devemos aprender a conviver com a pandemia. O coronavírus não é a primeira crise viral, de doença que teve. Há 30 anos atrás tivemos a AIDS, que o pessoal pensava que pegava até tocando na pessoa. A economia não parou. Tivemos a tuberculose também, que passava realmente com a tosse. Hoje, o corpo humano ele criou mais resistências. Tem pessoas que têm tuberculose e nem sabem. Então, tipo assim, a economia também não parou. Entre vários outros, o SARS, o próprio Ebola. A economia desses locais que tiveram essas grandes pandemias, ou essas grandes doenças virais, seja sexualmente transmissível ou não, não impediram a economia de funcionar. Pelo contrário, as pessoas foram se readaptando e aprenderam a conviver com aquilo, até terem mais informações. Cada dia temos mais informações, mais novidades, mais dúvidas. Você vê, a OMS ontem falou que quem era sintomático não transmitia. Hoje já fala que transmite. Aí tem gente que fala, foi questão de interpretação pessoal. E não foi, gente. Existem muitas dúvidas. Dentro das dúvidas, existe como algum critério hoje para conviver? Sim, existem meios de tentarmos diminuir os meios de infecção, de contaminação. Então, se existe esses meios, vamos nos cuidar, vamos nos readaptar. E o que foi pedido o tempo todo foi que isso partisse da gestão, não de grupo privado de empresários buscando, estudando, pesquisando, entendeu? E o que a gente viu foi, por exemplo, eu tenho aqui um... Até porque não tem nem como, né, desculpa. Não tem nem como partir do poder privado. Assim, isso é uma decisão que tem que vir do público, inclusive eu defendo do público-privado, porque acho que tem que trabalhar junto nessa questão para superar essa fase. Você vê, Luiz, quando eu falo muito das determinações, das partes de incoerência, eu queria voltar a ressaltar, porque até para justificar, porque eu fiquei cobrando muito. Aí o pessoal falou, pô, você está fazendo política? Não, eu estou exercendo o meu papel de cidadão, que eu quero coerência nas coisas. Você pega uma determinação, você vê assim, eu me sinto desrespeitado quando eu vejo uma determinação que foi do dia, deixa eu ver aqui, do dia 2 de junho, e que na data da assinatura aparece 17 de abril. Parece que nem leu o que está escrito ali. Uma determinação do dia 2 de junho e na assinatura está escrito 17 de abril. Você entende? Ou uma determinação que aparece lá em cima.
que lojas de magazines imóveis não podem funcionar. Mas logo abaixo aparece uma outra coisa escrita dizendo que lojas de utilidades domésticas podem funcionar. Utilidades domésticas, Luiz, é sofá, eletrodoméstico, tudo que vem na loja de imóvel e magazine. Utensílios domésticos são talheres, pratos, ou seja, a própria determinação ela não é coerente. Ela fala uma coisa em cima, tenta falar outra embaixo, e aí fica a contradição. Aí o que é que eu oriento um lojista de eletrodoméstico? Gente, vão falar que lá você não pode funcionar porque você é magazine. Mas lá embaixo tem um setor dizendo que lojas de utilidades domésticas, que não é utensílio, são tudo que você pode utilizar dentro da sua residência, podem funcionar. Apresenta isso, é uma contradição, 50-50. Você está mais ou menos protegido. Então, são essas coisas que eu falo assim, gente, cadê o preparo, cadê a análise técnica? Parece que foi escrevendo, assinando, de forma a nem perceber a data do próprio decreto. Um decreto de 2 de junho com assinatura de 17 de abril. Você entende? São essas coisas. Eu me sinto desrespeitado como cidadão. Uma outra coisa que questionamos, e que muitos ficaram da gestão pública, ficaram chateados, ficaram irritados, dizendo assim, não, que a gente trabalha muito. Massa, eu como empresário também. A gente não só trabalha, como a gente emprega milhares de pessoas que trabalham muito. Que tiveram suas rendas reduzidas ou a renda zero. Eu estou há 90 dias sem faturar nada, você também. Então, sem faturar nada. Tem, inclusive, operadoras que nem estão pagando nesse momento, mas não vê o caso. E aí a gente solicita, gestores, já que a arrecadação do município reduziu a 50%, é coerente, já que vocês não estão recebendo, que vocês estão recebendo salário em dias, que reduzam os salários de vocês também, que vocês não vão ter na arrecadação. E daí fica assim, todo mundo, não, mas eu trabalho muito, eu falei, todo mundo que está sem receber também. Então, tipo assim, e não foi uma coisa que a gente pediu para cá, foi uma coisa que foi implantada em vários municípios do país inteiro. Você pega Salvador, o próprio prefeito reduziu. Você pega várias cidades do interior de São Paulo, várias cidades de Minas Gerais, reduziram. Mas a gente tem uma gestão que recebe mais do que o governador, Luiz, e não pode mexer no próprio salário. Só para deixar claro, essa questão de redução de salário, né, porque tem uma questão legal nessa questão, realmente assim, os cargos eletivos eles não podem reduzir o próprio salário, porém, eles podem doar o próprio salário ou parte desse salário para um fundo de ajuda social, um fundo de amparo à saúde ou alguma coisa nesse sentido. Então, existe sim a possibilidade deles contribuírem. Assim, o que a gente viu, essa é uma reivindicação já que a gente está fazendo desde o início dessa pandemia, né, de dizer, pronto, por exemplo, sabemos que foram cortados centenas de cargos da prefeitura de contratados, principalmente de pessoal da saúde, que ficou sem receber de um dia para outro, né, porque essa é outra questão, o estatuto dos contratados é realmente um estatuto muito estranho, que permite ao poder público de cortar o emprego de um dia para outro sem ter que pagar nada. Isso não existe no privado, nós não temos essa possibilidade. Nós pagamos 13º, férias, FGTS, direitos trabalhistas, que é justo, cada trabalhador precisa da sua proteção trabalhista, mas o município tem essa prerrogativa de poder cortar em qualquer momento os contratados. Bom, vamos lembrar que a grande parte da receita do município não caiu. Caiu unicamente a arrecadação própria devido ao imposto local, né? Mas tudo que é repasse federal continuou chegando e, inclusive, chegou dinheiro para combater o Covid-19. Então, não sei se realmente faltou verba para fazer isso, mas faltou planejamento, sem dúvida faltou planejamento. Entendo o estado de crise, entendo o estado de emergência, mas o que eu lamento é que nós não podemos, em Porto Seguro, receber decretos do governador e aplicá-los iguais a que nós recebemos. É óbvio que vamos respeitar os decretos estaduais, mas adaptá-los às necessidades da nossa cidade. Porto Seguro é uma cidade que tem sua peculiaridade, pelo seu tamanho, pelos seus distritos variados, como Arraial, Trancoso e tudo mais. Então, nós temos que pensar também no que é bom para a nossa cidade, se inspirar nos decretos estaduais do governador e fazer o nosso próprio trabalho. Fazer unicamente um copia e cola sem pensar não é o ideal. Né? Não é sem nem verificar dados do que assina, que é pior ainda, né? Então, tipo assim, eu estava muito na parte do diálogo, de fazer propostas, de participar de reuniões, participei de algumas, tanto com empresários como com a própria gestão pública, tivemos essa abertura sim,
Mas depois de quase 90 dias, que a gente completa 90 dias agora, da primeira determinação, e eu ver que não teve, tipo assim, isolou todo mundo, fechou tudo, pra quê? É isso que eu me pergunto. Isolou todo mundo, fechou todos os comércios, agora botou toque de recolher, pra quê? Por que não fez durante os 80 dias? Cadê as novas UTIs? Por que não foram feitas? Por que não buscou? Ah, não teve verba no município. Cara, quando a gente quer, dentro de uma gestão, a gente planeja e consegue. O Porto Seguro é um município muito rico. Ele é um município que, a gente fala assim, você tem 20% de habitantes que nasceram aqui e o resto todo, 80%, vieram morar e conseguiram se estabilizar aqui. Eu sou exemplo disso. Eu, como jornalista por formação, cheguei aqui sendo videomaker. Hoje eu sou um hoteleiro com toda a honestidade do mundo, junto com minha esposa. A gente começou do zero, com o primeiro hotel. Hoje temos uma rede de 3. Seria o 4º hotel esse ano, a pandemia não permitiu. Mas, tipo assim, a gente entende o que é gestão. Isso foi muito planejamento, foi muita coerência, foi muito cuidado, reserva de caixa, entendeu? Eu tenho toda a minha equipe de funcionários, todos foram atendidos com suspensões, todos tiveram salário de dia. Eu, graças a Deus, consegui me planejar com caixa para não precisar reduzir salário de ninguém. Mas, por exemplo, mês que vem, como a gente não teve nada planejado para funcionar esse mês que vem vai todo mundo receber pelo governo com a redução. Então, tipo assim, porque o município não se atentou à gravidade que tá atraindo para o próprio trabalhador, que foi, inclusive, atendido pelo governo federal. Então, por exemplo, mês que vem eu não vou ter como funcionar todos os hotéis. Vamos funcionar sim, vamos funcionar um. Como você vai funcionar alguma ala, você não tem como ativar toda a estrutura da noite para o dia. Funciona um, depois eu abro o outro, tem toda a readaptação, tem todo o investimento que a gente está fazendo por trás, que é muito alto. Só que o município ele não se mostrou em nenhum momento zeloso com isso, com quem sustenta a própria estrutura da cidade. Né? Não se mostrou. Foi fazendo determinação sobre determinação, segue o que Rui Costa fala, que nunca nem vem aqui para saber como é que está a real situação do município. A gente pega aqui, Luiz, 150 mil habitantes, vamos botar aqui que tem 250 infectados. Cara, isso é menos de 1%, cara. Para poder fechar uma cidade toda. Aí teve um óbito. Foi uma perda lamentável, sim, a gente não queria perder ninguém. Mas a gente pega locais que tiveram gravidades muito piores, muito mais absurdas, tipo assim, com 50 óbitos, com 1.000 infectados, e que as coisas funcionaram de outra forma, com planejamento, com reabertura gradual, com campanhas de educação que não teve. Nem campanha educativa teve. Não, nossa educação está parada há 3 meses, com nenhum tipo de perspectiva de cuidar do ensino público, né? Essa é outra coisa que eu lamento muito, é a grande diferença entre o ensino privado e o ensino público. Por que as crianças do ensino privado estão continuando tendo aulas online, inclusive está se aperfeiçoando a cada dia. A gente vê que há não só investimento quanto vontade de resolver o ensino privado. Elas não vão perder o ano escolar se continuar dessa forma, enquanto todas as crianças do ensino público vão perder o ano. E isso é um ano de vida que essas crianças estão perdendo. Um ano de vida é fundamental. Agora, eu entendo a dificuldade, mas será que realmente não poderíamos ter feito nada? Nem imprimir apostilas, nem entregar apostilas para os alunos, nem grupo de WhatsApp para acompanhar um pouquinho as tarefas, ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que faltou informação, sim, para a população, e faltou organização, na realidade. Hoje nós estamos confrontados a muitos problemas no nosso município, que nós pensamos que os problemas são da pandemia, como, por exemplo, a falta de alimentos, né? A fome que a gente está vendo aqui no município de Porto Seguro. Mas saibam que esse problema não é novo, não. Tem pessoas passando fome em Porto Seguro desde antes da pandemia. Não é agora. Né? As primeiras semanas, todo mundo, nossa, precisa ajudar, tem gente passando fome. Mas saibam que depois da pandemia vai continuar tendo gente que passa fome. Eu acho inaceitável que em 2020, e numa cidade como Porto Seguro, com tanto turismo, com uma economia boa, não é uma cidade ruim, a quarta economia da Bahia, nós temos ainda tantas famílias passando fome. Isso é inaceitável para mim. Eu acho que tem que se fixar uma meta para erradicar a fome de Porto Seguro, né? Acho que isso é uma questão de dignidade para a nossa própria cidade. É uma coisa, Luiz, ele está citando aqui, porque eu tenho citado alguns exemplos dentro das determinações, para poder até ativar a reflexão das pessoas e elas entenderem o papel delas, a importância delas como cidadãos, para poder cobrar isso, né?
Outra incoerência que eu achei muito terrível, por exemplo, libera-se mercados, mas qual a limitação para entrar no mercado? Aí tivemos o caso do Atacadão aí, que foi todo mundo infectado, mas não tinha um controle, não existia uma coerência, vai entrar 50 pessoas agora. Mas a gente tem, por exemplo, aqui, a academia, uma luta deles muito importante, voltaram a funcionar. Voltaram, né? Mas, tipo assim, foi uma luta. Eles lutaram. Agora, tipo assim, eu senti, é como se um cachorro pedisse o osso e tivesse dado um biscoito, porque eles pegaram e liberaram academias a funcionarem com limitação de 5 pessoas a cada 50 minutos. Não, aí eu falo, cadê a análise técnica? 5 pessoas a cada 5 minutos, a cada 50 minutos, em uma área, às vezes, de 600 metros, é muito pouco, não paga nem a conta daquela estrutura. Ou seja, abriu por abrir. Então tinha que botar, não, vamos botar aqui uma pessoa a cada 4 metros quadrados, a cada 3 metros quadrados, para poder viabilizar. E aí você pega, vamos analisar agora tecnicamente, sem ser técnico, mas vamos botar nossa opinião técnica. Ambiente infectador. O que é que eu vou ter que ter mais cuidado para não contaminar em cima de uma viral? Uma academia que está podendo funcionar muito limitadamente, ou seja, vai ser uma dor de cabeça para os proprietários de academia, ou uma loja de roupa que pode vender a roupa sem experimentar, com os travadores bloqueados, e assim está gerando renda e mantendo empregos. Você entende? Essas coerências que eu estou cobrando o tempo todo, que o Grupo Empresários Unidos, que tem aí, queria até mandar um abraço, o Kevin, a Paula, a Deise, a Juliana, várias pessoas, desculpa se eu esqueci de alguém aqui, o Tripper também, que estão envolvidos com isso, tem uma galera grande por trás, não é tipo assim é porque talvez eu tenha tido mais coragem com um ou dois a bater na linha de frente mesmo, ok? Não, mas eu não tenho de cobrar. Aí tem que cobrar. O Kevin já participou dessa live, ele foi o primeiro que participou dessa live, é porque a gente acha que esse assunto ele precisa ser mais discutido, então nós consideramos necessário refazer 3 semanas depois do Kevin, de novo um bate-papo sobre esse assunto, convidando vocês, porque acho que ele merece ser conversado mais, né? Então, por isso foi a questão, até porque a cada dia a situação muda, e eu gostaria muito que as pessoas entendessem, por parte dos comerciantes, porque existe uma espécie de movimento que diz, não, os comerciantes não estão entendendo que precisa cuidar da saúde das pessoas. Gente, não é isso. Olha, quem me conhece, sabe muito bem o quanto eu dou valor à vida das pessoas e entendo que nós precisamos cuidar de todos. Mas eu acredito que a prevenção não significa fechar tudo. Né? Prevenir, informar. O grande problema hoje é a ausência de informações corretas. Por exemplo, repito, existe loja que poderiam funcionar perfeitamente se tivesse cuidados. Nós falávamos de supermercados, por exemplo. Supermercados foram permitidos o funcionamento. Mas qual é a fiscalização dos supermercados? Alguns supermercados estão, sim, higienizando os carrinhos, passando álcool gel na entrada, não permitindo que entre mais de uma pessoa para fazer as compras. Alguns. Mas muitos outros não estão respeitando essas medidas de higiene. Então, assim, essas incoerências deixam a gente, vamos dizer assim, com raiva um pouco, né? Porque, olha, cadê a coerência, né? Cadê a fiscalização, né? Eu sei que existe uma equipe de fiscalização, um abraço para todos vocês, mas são poucos. Uma dúzia de fiscais para um município de 140 mil pessoas não é absolutamente suficiente para fiscalizar tudo, né? E que estão atuando de forma muito responsável, diga de sinal. Os fiscais, eu tenho que até bater parabéns para eles, porque, tipo assim, o pessoal às vezes não entende, pensa que eles são agressivos. Não, eles estão sendo muito coerentes. Sim, porque sim. as ações, eles estão educando, indo contra, entendeu? Eles estão educando. Isso aí, para eles, eu tenho que bater muito parabéns. O que eu não consigo elogiar, infelizmente, são as coleções de determinações, quando a gente poderia ter tido uma só, bem planejada, com algumas pequenas alterações, uma coleção atrás da outra, e lembrando, os comerciantes, a quem eu apoio como hoteleiro, eles não brigaram para poder abrir o comércio, eles brigaram por um todo, para poder ter higienização do transporte público, para poder ter assistência de EPIs para a polícia, para os próprios médicos. Você pega os médicos, eu não atualizei hoje, mas que estão na linha de frente, os que são contratados como PJ, Galém, estavam com salário atrasado. Todo mês pague nosso salário. Os caras estão arriscando a vida e não podem receber. Depois vem um governador falando 1000 coisas que está investindo na saúde. Como é que está investindo na saúde se não paga o salário de quem está trabalhando? Você entende? Então, são coisas que nós estamos cobrando. Não é cobrar, abre o comércio, não.
Isso aí é um complemento. Se você parar para analisar, 50% das reaberturas foram viabilizadas. Falta 50%. Diga até um pouquinho mais. Sim. Entendeu? E esse que falta, Sim. quem está cobrando, é com base no que já está aberto. Ó, esse aqui já está aberto, mas olha esse daqui também, que esse daqui é menos risco que o de cá. E por aí vai. Então, a gente tem pontuado muita coisa a gente conquistou com muita luta, brigando em Câmara de Vereadores. Também tem duas pessoas até aí, tá o Lelis e a Elma, que foram muito na linha de frente na Câmara dos Vereadores para poder brigar. Eu participei de uma reunião. Tem gente que está por trás também, apoiando de outras formas, que não são políticos, isso é muito legal. Então, gente, a gente tem que conscientizar, fazendo estratégia mesmo. 3 associações se reuniram agora, que foi muito importante, para poder entrar em acordo. Que foi a Associação Comercial Unilíderes e a CDL, se uniram os 3. Inclusive, estão com um projeto maravilhoso de unificação, inclusive predial. Então, tipo assim, a cidade está começando a acordar. Pena que está começando por uma linha com muita dificuldade, com algumas pequenas perseguições, entendeu? Que é complicado, que gera medo. Mas a gente não pode deixar de elogiar os próprios fiscais. A própria Polícia Militar tem que elogiar muito. Eu pensei que ia ser diferente a postura, mas diante desse toque de recolher, eles foram 100% educados com a população. Eles foram assim, gente, deu 18 horas, está indo para onde? Vai para casa, com muita educação, com muita solidariedade com a situação. Então a gente tem que parabenizar algumas pessoas. A Polícia Militar parabeniza demais os próprios fiscais da Prefeitura no trabalho, que às vezes até irrita algumas pessoas, mas eles estão fazendo o trabalho deles com critério. Mas eles estão fazendo, e nós gostaríamos de ter mais fiscais, na realidade. Né? Os fiscais não são ruins, os fiscais são necessários, precisa ter mais, e do jeito que a gente os conhece, a maioria deles que são educados naquilo que eles fazem. É óbvio que às vezes à primeira vista a gente não gosta de ser fiscalizados, mas quando a gente entende o motivo, a gente vê que é para a segurança de todo mundo. Então, esse lado funciona. Agora, eu acho que essas incoerências do poder público que deixa todo mundo meio instável, né? Agora, o associativismo, né? Você sabe que eu sou fã de associativismo, né? Eu dediquei muitos anos da minha vida nesse trabalho, inclusive nas questões empresariais, e acho que a sociedade civil organizada, ela é uma necessidade. E é preciso que o poder público reconheça a força da sociedade civil organizada como um aliado e não um inimigo. Ele é um aliado do poder público. Quando os empresários se unem, ou quando uma categoria qualquer se une, a gente está vendo um outro movimento que eu acho muito legal, que é o movimento dos autônomos, né? Liderado pelos ambulantes, os músicos, né, do qual você é músico também, eu sei, e tudo mais. Então, tô vendo aí. Então, os autônomos, vamos lembrar que são pessoas, guia de turismo, né, e tantos outros, que perderam o emprego deles de um dia para outro, perderam a receita deles. São pessoas que trabalhavam de dia quase para comprar um jantar, mas de um dia para outro acabou, não tem mais nenhum tipo de receita. E aí, como é que essas pessoas todas fazem, né? E não querem ajuda social, eles querem trabalhar. Ainda tem isso. Eles não querem ajudar com cesta básica, eles querem ter o dinheiro deles, tá certo. Sim, é dignidade humana. Mas eles não têm nenhum meio de sustento e não tem nenhum plano para eles. Não tem nada que prevê, não tem nada que faça isso. Então, eles também estão se organizando. Um abraço para eles todos, né? O Marcos Vieira, que está na frente, junto com várias outras lideranças, e continuem se unindo. Assim, o meu desejo é porque acho que de toda situação ruim, a gente pode aprender alguma coisa. Se a gente, depois dessa pandemia, acordamos com uma sociedade civil muito mais organizada, com os empresários que se unem, com os autônomos que se unem, hoteleiros, meus companheiros, que se unam mais. Ontem fizemos uma reunião do Zoom, né, porque não tinha como estar juntos, que foi muito bacana, muitos hoteleiros participando. Um abraço aqui ao Oliver da BH, ao Wilson, e a todos os outros que participaram, mas é o momento, a gente sentiu muito essa necessidade de união. Agora, para todas essas entidades, não vamos mudar depois, não vamos nos unir unicamente hoje porque é pandemia, e quando passar a pandemia, de novo cada um vai pelo seu cantinho e cuida só do seu umbigo. Vamos permanecer unidos depois para realmente contribuir a Porto Seguro para poder fazer nossa parte, porque acho que esse é o caminho, né? Eu acho que já está acontecendo, né? Esqueci de citar que a Brasel também, que é de vários restaurantes, também está se unindo
E existe um projeto, inclusive, predial, de colocar essas associações num único estrutura predial, para poder elas darem suporte e a umas às outras, inclusive em proposta para a cidade, né? Então você pega assim, é uma coisa inédita para Porto Seguro, você pegar 4, 5 associações dentro de um mesmo prédio, que elas podem relacionar entre si, dividindo custos operacionais e reunindo-se para poder estar propondo coisas para a cidade, já é um início muito bacana. É a primeira semente, né, que está sendo plantada. E é necessário, Luiz, que a gente vê o quão importante é pessoas que se dediquem a buscar propostas, buscar opções, opiniões de outras localidades para apresentar o município. Principalmente nesse momento que a gente viu que o próprio município não tinha quem fizesse isso. Desculpa se está ofendendo alguém, entendeu? Acho que eu posso, nesse momento, porque eu estou muito desapontado. Desculpa estar ofendendo alguém, mas eu acho incoerente, a minha opinião pessoal, não quero julgar ninguém, um secretário de saúde ser um contador. Me desculpa. Eu não aceito isso. Eu acho que temos infectologistas, médicos muito bem especialistas, que poderiam ter influenciado o crescimento, o avanço da cidade nesse momento, do que o que aconteceu agora, que as determinações são feitas com muito medo. Medo do Ministério Público, medo do governador, medo, e o que determina, que é o que o STF falou, que a autonomia do município e dos estados de determinar o que querem, não foi feito. O município, a prefeitura dos municípios, vou citar até os dois, eles têm autonomia para decidirem o que deve ser feito pela cidade. Não precisa seguir governador, não precisa seguir presidente. Isso foi pelo STF. Mas não foi isso que aconteceu. E é isso que a gente está cobrando, gente. Quem está lá são nossos funcionários, são nossos empregados, nós que pagamos o salário deles. Sim. Você, cidadão comum, você está pagando o salário quem está lá. Não pode ter medo. Mas a política do medo, ela impera muito mais do que aquela que você pode exigir e solicitar suporte como cidadão. E é só isso que a gente está pedindo. Estamos solicitando suporte como cidadão. Eu entrei, não sou candidato a nada, deixando bem claro, não fiz coligação com ninguém, não estou apoiando nada, estou como cidadão. Porque muitas pessoas falaram que eu estava falando isso porque eu era candidato. Não, não sou. E não estou, você está sendo disso, apoiando ninguém publicamente ainda. Então, eu entrei entendendo que primeiro deveria ser feito um planejamento de cidade, que depois viesse com o planejamento do comércio, para depois ele atingir o turismo, que é o meu setor. Não adianta nós trazermos turismo se a cidade não estiver pronta. Entendeu? Não, Vamos ter mais não, problema. claro que não. Inclusive, falando de turismo, né, já que somos colegas aí da área, e falando para os outros hoteleiros aqui também, mas se abrange um pouco todo o comércio, para nós, toda notícia negativa sobre Porto Seguro vai dificultar a retomada econômica. Então, o plano emergencial de contenção, vamos dizer assim, do Covid-19 para Porto Seguro, ele é essencial para a retomada econômica. Quanto mais casos nós temos de Covid-19 e vamos torcer para que não tenha mais caso de luto aqui na cidade, quanto pior fica para a gente, né? Então, as barreiras sanitárias, por exemplo, nós temos barreira sanitária faz uma semana. Só uma semana. Uma semana. Termina hoje, meia-noite. Terminar hoje. Vamos ver se não vai ser renovado. Assim, tem que terminar hoje. Até Cabralha tem barreira sanitária já faz semanas, faz meses já na realidade, né? Então a gente deveria ter fechado Porto Seguro, ao meu ver, logo no início. E não só Porto Seguro, quanto também o acesso para Trancoso, porque depois do trevo de Eunápolis você vai para Trancoso, nós temos 2 acessos importantes. Então, Porto Seguro ele deve ser analisado como várias cidades ao mesmo tempo. Ele não é uma única política do Porto Seguro Centro, mas temos o Complexo Baianão, Areal da Ajuda, Trancoso, Caraíva, que merecem uma atenção particular. Então, são várias barreiras que devem ter sido implementadas, né? E hoje a gente está percebendo que essa falta de barreiras está resultando em um aumento muito elevado dos casos, né? Então, as consequências desse número elevado de casos não é só da saúde das pessoas, que é o que mais zelamos nesse momento, mas é também o que vai dificultar a retomada econômica uma vez que isso vai passar, porque vai passar, sabemos que vai passar. Mas aonde que o viajante vai querer ir no futuro? Ele vai querer escolher um destino que mais superou o Covid-19 com excelência. Se eu tenho uma escolha E divulgou isso. É que divulgou isso, é claro, né? Se eu estou lá, vamos supor, em São Paulo, a partir do momento que tudo regulariza e quero ir de férias e estou escolhendo entre Maceió, Porto de Galinhas ou Porto Seguro,
A minha primeira pergunta é: qual das 3 cidades se comportou melhor durante o Covid-19 e divulgou uma segurança melhor? Ele vai escolher pela segurança. E qual é a nossa comunicação, qual é o nosso plano de comunicação para, não só de comunicação, mas de ação, então de comunicação verdadeira, baseada em ação real, para a retomada. Eu sei que é difícil falar de retomada, muitas pessoas falam, mas precisamos ainda resolver a questão de quem está passando fome e das necessidades. Mas, gente, se a gente não pensa na retomada, o problema da fome vai ser pior ainda. Então, assim, acho que a gente tem que ter um discurso paralelo, um discurso emergencial local, que agora é de cuidar da saúde das pessoas, do bem-estar das pessoas, e uma terceira via, ou segunda via, que já esteja pensando em como vamos retomar o mercado do turismo, que por enquanto é a única indústria que sustenta a nossa cidade. Com certeza, Luiz. E outra, várias pessoas falam assim, mas não vai ter turista, não vai ter... Gente, pelo contrário, o que tem de gente ligando querendo vir para Porto Seguro, que já derrubou o medo, já entenderam que vai ter que aprender a conviver com a pandemia. O que tem é absurdo. Trancoso, tá vindo gente de outras cidades, porque não tem barreira para Trancoso. As cidades ao redor de Trancoso ali estão indo para a praia. E está acontecendo normalmente. Caraíba, de tanto tá indo gente, bloquearam agora a população, porque, tipo assim, pô, se tem uma determinação, nós, população, vamos bloquear. Não foi o poder público. A população bloqueou porque estavam indo turistas ainda. Então, as pessoas querem sair, elas já estão cansadas de ficar dentro de casa. E a informação positiva e orientadora sobre a doença, a própria mídia já fez. As pessoas estão conscientes de como se prevenir. Agora, claro, faltou o município também fazer a campanha? Faltou, eu não vi nenhuma. Pelo contrário, eu vi uma única vez numa rede social dizendo que a cidade não ia abrir porque a culpa era do cidadão, pela Secretaria de Saúde. Então, não custa aquilo. É uma afronta, quer dizer, os municípios não dão assistência à saúde, a culpa é do cidadão, não faz uma campanha, a culpa é do cidadão. Me perdoa, Luiz, é sentimento de irritação, de indignação, cara. Então, tipo assim, não, os comerciantes, os empresários foram chamados até genocidas. Não, gente. São esses genocidas, que foram chamados aí por alguns, que estão em casa recebendo salário intacto, etc e tal, que estão fazendo ajuda social que o município não está fazendo. Eu tenho ajuda social, você tem, a gente não precisa divulgar. Os comerciantes, de modo geral, estão atuando dia e noite só fazendo ajuda social. Aí falam, mas para quem? Para quem já passava fome? Também. Foi acolhido também. Mas vamos lá, os músicos não estão atuando, não estão trabalhando, cara, não estão recebendo. Os guias informais de turismo estão a zero de faturamento, 90 dias. Zero. Então, a gente tem que acolher que são pessoas que são importantes para a nossa cidade, entendeu? Bares e restaurantes tiveram que reduzir drasticamente a própria receita. E, tipo assim, a gente tem bares e restaurantes do centro funcionando, mas a orla toda de Porto Seguro, que tem bares e restaurantes que atendem a população, não está. Porque até a praia, que é um ambiente que existem pesquisas que mostram que a praia pode ser arriscada, mas existem muito mais que mostram que a praia é positivo. Vitamina E, saúde, que a praia é um ambiente que promove saúde, está proibido de acessar. Tipo assim, foi seguir coerência de quem? Não tem nenhum cientista que falou proíba a praia, mas existiram determinações que proíbem acesso à praia. É isso que eu estou cobrando. Me mostra coerência, me mostra técnica, mostra vontade de fazer, gente. Sabe qual foi o percentual de contaminação de coronavírus em Porto Seguro, Luiz? Menos de 1%. E a cidade fechada. Menos de 1%. O quarto maior destino turístico do Brasil poderia estar dando aula aí, ó. Galera, Porto Seguro teve menos de 1% de contaminados. E, infelizmente, tivemos um óbito. Mas não podemos divulgar isso porque não tem nem data de abertura ainda. Existe um ensaio de um planejamento que foi colaborado por vários empresários, por vários setores. A ABIH, inclusive, queria parabenizar o próprio Oliver e o Wilson, que foram muito na linha de frente disso aí. E vem do Ministério do Turismo, né? Nós temos eles têm atuado bastante. Entendeu? Tem um documento que vem do Ministério do Turismo quanto à hotelaria, que inclusive a gente está discutindo muito porque os protocolos que querem impor para os hotéis são extremamente rígidos e alguns deles inaplicáveis. Quem vai fiscalizar determinados protocolos? De qual forma você vai conferir que um apartamento pode usar um apartamento sim, um apartamento não, tem que ficar 2 dias vazio, etc. Ok, colocar isso no papel é muito fácil, mas fazer isso na prática parece que não foi escrito para hoteleiros, né? Sem dúvida, né? Quem escreveu aquele documento... É mais ou menos isso.
Não, assim, não há tá uma lá coerência. tá lá sentado por trás de um escritório e principalmente não entende de finança hoteleira, né? Eu acho legal me dizer, hoteleiro vocês podem reabrir, mas X meses não pode superar 40% de ocupação, X meses não pode superar. Sim, e como é que a gente vai pagar as contas? Assim, se um hotel, vamos supor, tem 100 quartos ou 40 quartos, uma pousada de 30, é porque com 30 quartos ele ocupa o seu break-even, né? O seu fluxo de Exato. caixa para pagar conta. Você vai dizer para o hoteleiro, não, você só pode usar 10 quartos, mas 10 quartos ele vai ter que pagar no final do mês para manter aberto. E quem vai pagar? As pessoas não entendem que, diferente de outros né, comércios, por exemplo, o comércio alimentar, ele tem que vender o produto para não perder a validade. Beleza. Sim. Aí você pega, por exemplo, as bombonieres não podem funcionar, mas o mercado pode. Bomboniere não produz nada, ele tem tudo lá e lacrado para poder vender. Então não pode funcionar. Então já tem um bloqueio que já mostra outra contradição. Agora, diferente para a hotelaria, aquele quarto que não foi vendido é um prejuízo que você não consegue nunca mais recuperar. Entendeu? Aí a gente, como hoteleiro, aceitamos isso pela sociedade. Nós até, ninguém está brigando, abre os hotéis. A gente nem brigou por isso. Começamos a brigar agora, 80 dias depois. A verdade é essa. Mas antes dos 80 dias, a gente estava brigando pela readaptação da cidade. Agora, o nosso prejuízo, que se une agora a 3 meses, é um prejuízo irreparável. Mas existe linha de crédito. Linha de crédito é empréstimo, gente. Não é faturamento. Eu vou ter que pagar. Eu ganho uma linha de crédito para cobrir 3 meses de prejuízo e depois vou ter que pagar. Só quem ficou no prejuízo mesmo foi a gente, realmente. É o setor do turismo e de eventos que ficaram com grandes prejuízos que são irremediáveis. Mas temos que aceitar, né? E além de termos que aceitar, o nosso próprio investimento para a volta, ele está absurdo. É muita readaptação. Eu sinto impacto no meu, que já tem muito mais leite que o meu. Imagine, eu já estou sentindo impacto com a quantidade de leitos que eu tenho, que são três hotéis de médio porte. Agora o hoteleiro tem 100, 200, 300 apartamentos, está aqui, ó. Agora. Vai readaptar, pedindo para botar. Imagina aí, pedindo para botar um cobre-colchão. Toda situação tem que ter um cobre-colchão. Gente, você pega 300 cobre-colchão, o de boa qualidade, custa em média R$200. É um investimento, você fala, gente, eu poderia estar investindo em readaptação da minha equipe, em readaptação do meu negócio. Não, vou botar um cobre-colchão, porque eles entendem que é muito mais benéfico. Quando você faz a conta, Luiz, eu estou lhe dando até como sugestão, você tem aquele maquinário de fumaça a vapor, de higienização a vapor, que vai até 150 graus, ele é muito mais eficiente para desinfectar um colchão no check-in, check-out, do que um cobre, que você vai passar um álcool lá e vai secar. Você entendeu? Claro. Então, assim, não existe estudos técnicos, eu estou esperando, estou cobrando estudos técnicos. Você investe no equipamento que custa R$3.000, distribui aí por 4 camareiras, para poder elas ficarem responsáveis só pelo check-in, check-out. Beleza. Todo check-in, check-out vai passar aquele desinfectante em alta temperatura que sai matando tudo. Melhor do que uma cobertura. Entendeu? Que vai ter entrelaçamento, vai ter costura, que vai estar... Não sei, cara. É indignação. Hoje eu estou conversando, agradeço até o espaço, que eu reavi muito em falar. Falei assim, não vou falar não, vou ficar até um pouco na minha, porque eu já estava meio que saturado. Assim, perdi a esperança de querer confiar que viesse alguma coisa positiva do que está aí. E até então a gente acreditava. Vai vir, você vai. Entendeu? Vai vir. Olha, vamos superar essa fase, pode deixar. Eu quero aproveitar aqui uma fala do Luciano, que está aqui falando com a gente. Na última live ele estava comentando também do prejuízo que temos em todos os setores, porque não só unicamente os produtos perecíveis. Por exemplo, material estocado em lojas, como redes, tapetes, tecido de roupa, mofa tudo. Hotéis, mofa quartos, mofa enxoval, vai ter que pintar um monte de quartos. Assim, nós temos 3 prejuízos. O fechamento, que foi um prejuízo gigantesco, manter fechado, outro prejuízo, e a retomada, que poucos ainda estão fazendo a conta, vai ser mais cara que os 2 primeiros. Então, a minha pergunta é, vai ter caixa para a retomada? Porque a gente não vai poder contar com o dinheiro das operadoras, né? Muitas vezes você sabe que a operadora dá uma força. Nesse momento, a operadora, às vezes, até tem crédito com você, né? Mas elas estão... Saibam, gente, muita gente está aqui falando, mas o hoteleiro, depois do verão, se deu bem, por sorte que fechou depois do verão. Não é bem assim, não. Muitos hoteleiros não receberam o dinheiro do verão. Estão com crédito para receber de operadoras, eu também, e não pagam.
e a operadora não paga porque diz que não tem dinheiro, não paga. Então, nós estamos... As faturas dos fornecedores e folhas pagas, porque esses não tinha como esperar, e dinheiro para receber de algumas operadoras que também têm dificuldade, a gente entende perfeitamente, mas simplesmente cortaram e não puderam pagar, e tomara que daqui a pouco já vai voltar o caixa, mas isso vai depender se o mercado volta, né? Então, Mas é o caixa para poder cobrir prejuízos, né? Então, tipo assim, Ah, não sim, existe lucro claro, esse ano. Vamos não, esquecer de lucro esse ano, que a pessoa fala, vai ter lucro. Não, não tem. Esse ano, a não. gente vai abrir para diminuir o prejuízo, porque no primeiro mês a gente vai abrir para diminuir o prejuízo, não vai se pagar. Para ver se lá no verão a gente consegue cobrir boa parte do prejuízo, ainda vai ficar com saldo. A gente fica 3 meses parado, mais um mês do oriental, são 6 meses do ano perdido já. Então você perdeu o ano. Não, acabou, Então as pessoas acabou. têm que entender, a solidariedade, a empatia, ela tem que existir. E eu estou sendo bastante empata com todos que pensam a favor, que são contra. Eu não tenho me posicionado contra ninguém. Eu estou expondo minha opinião e fazendo o meu papel de cidadão de conscientizar as pessoas a questionarem e a cobrarem também. Esse é o nosso objetivo hoje. Acho que o empresarial, de modo geral, é esse, entendeu? A gente não está aqui Claro. tentando prejudicar a gestão, sendo contra, não. A gente colaborou muito até então. Só que tem um momento, depois de 80 dias, quase 3 meses, que a gente cansa. Pô, a gente fez tanta luta, tanta colaboração, tanta reunião, pra quê? Você entendeu? Para depois de 80 dias bloquear uma cidade, coisa que tinha que ser feita antes, e 80 dias que seria o período para poder se preparar na estrutura de saúde, investir em mais UTI, em mais estruturas, e aí não, você pega políticos que nem são gestores do município correndo atrás disso. Isso é lamentável, Luiz, é lamentável. Existe uma proposta, provavelmente, de vir UTIs para o Neurocol, não sei se algumas pessoas sabem, mas existe um conflito de interesse de valores do Estado. O Neurocol solicita o valor, o Estado está dando muito menos da metade. Então, são coisas que a gente está buscando, está cobrando. Chegamos no momento que estamos cobrando todos os políticos mesmos, começamos a cobrar todos os deputados federais, estaduais. Fizemos isso, é o nosso trabalho de cidadão, para poder vir lá de cima, porque de baixo a gente desacreditou. A gente começou a vir lá de cima e começou a ver tem que ir alguma em cima, coisa. isso é fato. Só para deixar os pauzinhos em cima para fazer funcionar. Não tem Claro, outro jeito. daqui não dá. Mas é isso, de forma geral, é isso que a gente tem a dizer. O empresário, de modo geral, ele não lutou para a reabertura na forma de qualquer jeito, não. Ele lutou pela readaptação da cidade, pela viabilização da cidade, pela assistência à saúde, pela assistência social, e a educação nas readaptações. Não foi abre de qualquer jeito, não. A regra é essa, se readapte, a regra é essa, faça isso, você tem um prazo para poder fazer isso, e aos poucos, a própria cidade ir se educando, conseguir atuar, entendeu? Porque não adianta a gente abrir se a cidade não estiver pronta, é isso que eu quero sempre repetir. A cidade tem que estar pronta, a população tem que estar educada, para depois as coisas voltarem ao normal. E a gente só está perdendo tempo. A retomada econômica da cidade não depende unicamente dos empresários, de forma alguma. Os hotéis, as lojas, todo mundo pode estar preparado para a retomada, mas se o destino, se a cidade não fizer alguma coisa, não vai servir a muito, né? As pessoas vão questionar, em primeiro lugar, o destino. Se eu viajo para Porto Seguro, em caso de problema, a cidade vai poder me atender? Se eu viajo para Porto Seguro, quais são as medidas que Porto Seguro tomou para que minhas férias sejam mais seguras, né? Isso já era questionável antes, mas a partir de agora se torna uma prioridade para a escolha do teu próximo destino de viagem, né? Então, os empresários estão fazendo a própria parte, mas é preciso de diálogo, de um diálogo que não seja um diálogo de politicagem, mas um diálogo construtivo entre empresário e poder público para construir a Porto Seguro do pós-pandemia, a Trancoso, a Arraial da Ajuda, a Caraíba, de pós-pandemia, para recuperar o destino. E os primeiros que saírem na frente com medidas sérias é uma comunicação embasada em fatos concretos, em pesquisas, em certificações, em protocolos que podem, de fato, ser aplicados, não em protocolos fictícios escritos por burocratas, desculpe a palavra. Esses destinos vão sair na frente. Não temos tempo para perder. Não temos tempo. Nós temos que correr, nos unir para a retomada do comércio e da economia de Porto Seguro pós-pandemia, que vai passar, esse momento vai passar, e a cada minuto a gente sente que vai chegar mais perto. Vinícius, 30 segundos para encerrar nossa live. Um grande abraço, parabéns pelo vosso trabalho, vocês, Kevin e todos os outros amigos. Contem comigo na medida do possível.
Tô saudade. Hoje, infelizmente, eu não posso estar com vocês do lado dos empresários. Estou aqui na minha pré-campanha, mas torcendo para vocês e dando todo o espaço possível para que a gente possa comunicar. Ok?